Alô, turma, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Preparados para mais um módulo? Vamos iniciar o módulo 4. Bom, vamos falar um pouco sobre o sistema lavoura, pecuária, floresta e manejos zootécnicos. Como vocês podem ver no portal também, eu já deixei a prova de vocês, deixei um resumo, espero que vocês sigam aquele guia, que vocês acompanhem, que façam uma boa avaliação, que tenham um bom desempenho na prova. A prova está bem fácil, bem prática, sobre todos os assuntos que nós conversamos ao longo do curso. Tudo bem? Vamos aqui apresentar a vocês hoje a aula 4, tá bom? É uma aula boa, é um assunto bom da gente conversar, um bate-papo fica bem prático e eu acho que vocês vão gostar dessa aula. Eu vou aqui acessar a minha área de trabalho, um momento. Eu tenho que apresentar para vocês aqui. Compartilhar minha tela com vocês. Daqui a pouco a minha tela estará compartilhada. É isso aí, pessoal. Vamos aqui na nossa aula 4, né? Modalidades do sistema integrado de lavoura pecuária e manejo zootécnico dos sistemas, né? Integração lavoura, pecuária, floresta. O sistema, né, de integração lavoura-pecuária ou sistema agropastoril, ele vai integrar todos os componentes agrícolas e pecuários, né, em rotação ou consórcio ou sucessão, né? Então, é isso que o nosso sistema de lavoura pecuária vai estar nos dando como definição, né? Então, são praticamente itens que não são difíceis de serem analisados, não são difíceis de serem, assim, estudados, né? Então, lavoura pecuária, o que vai integrar? A lavoura com a pecuária, o próprio nome do sistema já diz. Então, sempre vai ser na mesma área, né? Ou que seja nessa safra ou em uma safra, ou por vários e vários anos. Então, essa é a nossa definição do que é o sistema lavoura-pecuária. E essa integração de lavoura-pecuária, ela é entendida como a diversificação, como rotação, consorciação ou sucessão, né, que usa muito esses termos, da atividade entre a agricultura e a atividade da pecuária dentro da mesma propriedade, de forma harmônica, né, que não seja desfavorecido nenhum das duas, nem a pecuária, nem a produção agrícola. E ela vai possibilitar que o solo, voltamos a falar de solo, né? Deus, o primeiro módulo, a gente está falando de solo, solos, então ela vai possibilitar também que o solo seja explorado economicamente durante todo o ano, né? O que isso vai acontecer? Vai favorecer, então, o aumento da oferta de grãos, de carne e de leite a um custo mais baixo, devido a, olha essa palavra, eu coloquei essa palavra em vermelho, que eu vou pedir para vocês pesquisarem ela depois para mim, né? Que é o sinergismo, que se cria entre a lavoura e pastagem. Pessoal, na imagem, vocês podem observar que estão colhendo aí uma lavoura de milho, certo? E nas entrelinhas da lavoura de milho já tem o capim saindo. Então, tirou essa lavoura de milho, vai vir com a produção pecuária, vai vir com o gado, vai vir com o gado em cima dessa pastagem. E assim sucessivamente. Então, esse é o sistema, né, lavoura-pecuária. Então, às vezes as pessoas perguntam se isso é viável ou não. É muito viável, porque você não, primeiro que você não deixa o solo descoberto. Segundo que você aproveita para diversificar a atividade da sua fazenda, né? Então você tem tanto grãos, lavoura, quanto a pastagem. Então isso você vai estar ganhando economicamente dentro da sua própria propriedade, sem ter que fazer muito esforço, né, mudar muita coisa para aquela produção, tá bom? Então, aqui antes que eu passe para o próximo slide, eu falei sobre o que era sinergismo, tá? Antes que a pessoa fique com dúvida, né? Falei, vai procurar depois para vocês
ia passar um trabalhozinho, mas essa palavra vai aparecer muito e muito na nossa aula hoje, né? Então, é só para deixar, o sinergismo é algo que acontece, né, alguma associação em que ambas as partes vão sair beneficiadas, né? Ou seja, um vai estar complementando o outro, tá ok? Só para não ficar aí, não passar em branco. E aqui no Cerrado, né, no Cerrado brasileiro, as principais modalidades que se tem desse sistema, né, de integração lavoura-pecuária são as seguintes. Tem-se as fazendas de pecuária, né? O que é essas fazendas de pecuária? Elas são aquelas em que as culturas anuais, né, são introduzidas em áreas de pastagens para recuperar a produtividade dos pastos. Eu não sei se todos vocês vão se recordar. Lembra de um, acho que foi na aula 2 ou na aula 3, eu não me recordo de cabeça, mas eu me lembro da imagem que nós colocamos aquela imagem que tinha a pastagem degradada e uma caminhonete na pastagem, acho que vocês vão se lembrar. Então, aquilo ali é uma pastagem já degradada, uma pastagem com vossoroca. Então, em alguns casos, né, essa pastagem, mesmo estando assim, corrigida, estando sem vossoroca, sem nada, ela vai perdendo a sua produtividade, ela vai perdendo a sua fertilidade natural. Então, você tem a opção de fazer a introdução das culturas, né? Então, você pega o pasto, seu pasto, a pastagem já está aí com produtividade baixa, tira-se os animais e coloca-se então a cultura. Coloca-se então alguma cultura anual, arroz, uma soja, um feijão, um milho, um sorgo, alguma cultura rápida, tá? Para estar recuperando aí a produção desse pasto, tá bom? Na imagem dá para vocês verem, ao fundo dos animais tem uma área de milho, né? Possivelmente era uma pastagem, então essa pastagem está sendo recuperada e do lado de casa já tem uma pastagem mais verde, uma pastagem bonita, bastante animais, que no futuro pode ser que ocorra uma sucessão, né? O milho passa para a pastagem passa para o milho. Não é via de regra, mas pode acontecer. A outra modelo que se destaca no Cerrado são as fazendas especializadas em lavouras de grãos. O que essas fazendas fazem? Elas utilizam assim, gramíneas forrageiras, né, para estar melhorando a cobertura do solo no sistema de plantio direto, tá? Vocês têm que ser o sistema de plantio direto. Na entre-safra, e vão usar essa forragem na alimentação de bovinos, né? Que a gente fala safrinha de boi. Não sei se na região conhecida, mas é a safrinha de boi. Tá? Então aqui a gente tem um sorgo forrageiro, tá? Que ele vai ser utilizado tanto para estar melhorando essa cobertura do solo, evitando que o solo fique descoberto, melhorando a estruturação física do solo. E essa parte aérea, ela é feita a silagem, né? Para estar engordando o boi aí no período de seca, no período de entre-safra. Um outro modelo, né, são as fazendas que sistematicamente elas vão adotar a rotação de pasto e lavoura, né, que utilizem tanto aí o sistema de lavoura pecuária para estar aqui intensificando o uso da terra e se beneficiar novamente dessa palavra, gente, ó, sinergia entre as duas atividades, né? Muitas vezes o sistema lavoura pecuária é praticado por meio de parcerias entre lavoureiros e pecuaristas, né? Porque sempre a gente fala assim, tem uns especializados em um tipo de produção. Tem um pessoal que é especializado em pecuária, tem um pessoal que é especializado em gado de leite, gado de corte, tem um pessoal que é especialista em soja, né? Em Minas nós temos muitas pessoas especialistas em lavouras irrigadas, em áreas com pivôs centrais. Então acho que muitas das nossas atividades têm os seus especialistas, não impede que outras pessoas as pratiquem, mas tem sempre aqueles que a gente brinca muito, que são os bons mesmo na área, e que eles fazem essa parceria. Então é uma parceria benéfica para ambos, né? Uns mexem com pasto, outros vão mexer com gado. E o sistema de integração que nós temos hoje, temos o lavoura-pecuária e também temos o lavoura-floresta, né? Que são os tipos de integração que nós temos. Então, o sistema de integração lavoura-floresta,
O sistema silvio-agrícola, ele vai integrar os componentes agrícola e florestal, né? O próprio nome da definição já diz, lavoura-floresta. Então, ele vai ter essa integração pelo consórcio das espécies arbóreas com cultivos agrícolas, anuais ou perenes. O componente agrícola ele pode ser usado na fase inicial de implantação do componente florestal, ou em ciclos agrícolas anuais durante o desenvolvimento do sistema. Tá? Então, aqui nós temos aqui o milho e uma braquiária que estão aqui plantados. Tá? É o desenvolvimento do início das coisas aqui. Essa imagem que eu coloquei aqui para vocês, tá? Da lavoura floresta, aqui não vai dar para ver, eu tinha que ter colocado a imagem um pouco melhor. No fundo, já tem-se o plantio de pequenas mudas, de pequenas árvores. Ou seja, até que essas árvores cresçam e tenham um porte maior, vai se utilizando a área para a produção de milho, de pasto. Só que nesse caso, ainda não se dá para colocar animais de grande porte. Tá? Então, as mudas, se for para estar utilizando as árvores, aí, elas têm que ser colocadas com proteção laterais e animais de pequeno porte, ovino, alguma coisa assim, nessas áreas. Onde podemos utilizar o sistema lavoura-floresta? Então, ele é utilizado onde existe uma demanda para produtos agrícolas e florestais. E eu marquei de vermelho. E não há demanda para produção pecuária ou restrições para a criação de animais. Né? Ah, professor, eu não entendi direito, não. O sistema lavoura-floresta ele é adotado onde existe demanda para produtos agrícolas e florestais e não há demanda para a produção pecuária. Por que disso, pessoal? Porque o foco desse sistema, da integração desses sistemas, não é a produção pecuária. Então, assim, não há demanda, não quer dizer que não possa ser introduzido, mas que não é o foco desse sistema. O foco desse sistema é a produção florestal, quando as árvores chegarem no tamanho de corte, para a produção de madeira, por exemplo, vai se utilizar essas árvores. Né? Enquanto isso, vai tocando lavoura. Então, o foco não é a pastagem aqui, o foco não é a produção de pecuária aqui. Tá? Então, é só para deixar esse destaque de não há demanda para a produção pecuária. Onde pode-se utilizar o sistema lavoura-floresta? Né? Esse sistema ele pode ser utilizado em vários lugares, né? Mas, quando ele é utilizado na agricultura familiar ou em pequenas propriedades, nós denominamos ele de sistema agroflorestal, também conhecido como SAF. Né? Nesse sistema, o que nós devemos tomar cuidado, ter uma cautela, é que, como é um sistema menor, é um sistema pequeno, tem uma diversidade maior de árvores, né, de espécies arbóreas, no sistema de consorciação com mais culturas, nós devemos sempre tomar um cuidado, né, observar bem, para evitar que algum tipo de árvore possa ser antagonista, né, possa estar aí atrapalhando o desenvolvimento de outra árvore. Então, por mais que seja um sistema pequeno, né, um sistema mais da agricultura familiar, a gente tem que tomar esses cuidados na hora da instalação, na hora da recomendação. Tá? Coloquei até um avisozinho aqui, aviso importante, né, para que vocês não esqueçam essa diferenciação. Tá bom? Muita gente pergunta qual que é essa diferença, então é bom deixar aqui bem destacado. Aqui nessa propriedade mesmo, que tem bananeira, café, fumo, teca. Aí nós temos aqui na horta couve, alface, tem uma cobertura morta que eu não consigo enxergar, parece que tem mandioca. Então, né, são várias espécies no mesmo espaço. E o sistema de integração pecuária-floresta, né, ou silvipastoril. Então, como eu falei para vocês, pela definição, né, sistema de integração pecuária-floresta. Esse sistema, então, ele vai estar integrando os componentes pecuário e florestal nessa consorciação, de forma que ele vai permitir a produção de pastagem e criação de animais, tá? Madeiras e fibras. Só que
O componente pecuário, né, pode ser de animais de várias espécies, bovinos, ovinos, caprinos, e o componente florestal também, mas preferencialmente por espécies arbóreas que são destinadas à produção vegetal produção florestal para múltiplos usos. Quais são os cuidados nesse sistema, né? Um dos cuidados desse sistema é nunca você colocar os animais antes, tá, que as árvores estejam prontas, né, que elas estejam com o caule delas, o tronco delas grosso, encorpado, porque um animal desse tamanho pode encostar facilmente numa árvore dessa e quebrar e atrapalhar o seu sistema. E o sistema de integração lavoura, pecuária, floresta? Ah, professor, agora chegou aqui no que eu já ouvi falar demais. Lavoura, pecuária, floresta, tudo quanto é canto que eu vou, eu escuto falar, eu já sei o que é, né? O sistema agro-silvio-pastoril. Então, novamente, lavoura, pecuária, floresta vai integrar os componentes agrícola, pecuário e florestal, né? Em rotação, consorciação ou sucessão na mesma área. O componente agrícola, preste bem atenção no que vem escrito na imagem e na imagem. O componente agrícola, ele pode ser utilizado na fase inicial da implantação do componente florestal ou em ciclos agrícolas anuais durante o desenvolvimento do sistema. O componente pecuário, via de regra, será introduzido em substituição ao componente agrícola, tá? Então, não vai ter aí o componente floresta, componente agrícola e o componente pecuário no mesmo momento, tá certo? Ou seja, vai sair, deixa eu ver, vai sair no caso aí a soja, vai estabelecer-se uma pastagem e aí coloca-se os animais, tá certo? Assim que a pastagem estiver estabelecida. Como eu falei para vocês, o componente pecuário, via de regra, ele é introduzido no sistema em substituição ao componente agrícola. Então, nessa imagem, você já tem uma pastagem mais formada, você tem um pasto formado, e as próprias árvores nas laterais, nos renques aí, elas já têm um caule mais forte, um caule que já aguenta, né, o escoramento de um animal. O animal às vezes para coçar numa árvore dessa. Então, um animal desse porte, encostando em árvores finas, ele vai estar quebrando e vai estar ocasionando perda na produção florestal, né? Então, saiu aí, no caso, saiu a soja, colocou a pastagem, deu tempo das nossas árvores aí darem uma estabilizada. Uma coisa que eu sempre falo nas nossas aulas, e eu acho que todo mundo que for trabalhar na área, né, ou tiver interesse, tem sempre que estar fazendo um planejamento. Eu falei sobre amostras, amostragem, sobre fertilidade, né, sobre diagnose visual, sempre você tem que estar planejando. Sempre você tem que estar preparado para determinado tipo de situação e planejado o que você vai fazer, né? Uns erros comuns, né, do sistema lavoura, pecuária, floresta é a falta de planejamento a longo prazo. Como que vai ser daqui a X anos? Como que eu quero ver esse meu sistema daqui a minha madeira demora 15 anos para crescer? Quanto tempo que eu vou demorar para estar explorando ela? Então, o que que eu vou fazer nesse período? Né? Então, uma coisa que vocês devem fazer, pessoal, é planejar, fazer um croquis, né? Um croquis de como será esse sistema daqui a alguns anos. E eu não falei, não coloquei essa definição, mas esse espaço que se tem entre uma fileira de árvores e outra, esse espaço central em que nós usamos para utilizar tanto para produção agrícola como para produção pecuária, para pastagem, eles são chamados de renques, tá? Então, às vezes vocês vão escutar o pessoal falar, qual que é a distância entre renques? Então, é a distância que você tem um componente florestal até chegar no outro componente florestal, né? E esse intervalo que vai ser explorado tanto para a lavoura quanto para a pecuária. Então, são os renques. Aqui eu coloquei um croquis para vocês, tá? Um croquis simples. Então, colocamos aí fileira simples, 3 metros entre plantas, 3 metros entre linhas, né? Que dá para passar um maquinário agrícola, dá para passar um maquinário florestal nessa colheita florestal que se for necessário. Então,
A gente tem que pensar tudo isso. Qual que é o tamanho da máquina, quais são os tamanhos dos nossos equipamentos que vamos utilizar ali. Né? Imagina vocês colocar esses treitinhos, como é que vão cortar essa madeira, gente? Como que vai entrar uma possível mecanização industrializada para cortar isso tudo? Então a gente tem essa missão, esse dever de já deixar planejado, tá certo? Então, aqui na nossa definição, no Sistema Integrado Lavoura, Pecuária e Floresta, preconiza-se o planejamento da distribuição espacial das árvores na área, objetivando, de novo a palavra, a sinergia ou a menor interferência entre os componentes agrícolas, pecuária e florestal. Por quê? Olhe bem a imagem já do sistema florestal formado. Olha o sombreamento que ele causa tanto na lavoura quanto na pastagem. Esse sombreamento pode ser tanto benéfico, né, em tempos de seca, quanto ocasionar aí uma redução, um estiramento tanto da produção agrícola quanto da pastagem. Então, tem-se esses detalhes. Preferencialmente, em lugares que são planos, recomenda-se então plantio, né, leste-oeste, né, para que o sol passe o dia inteiro em cima do nosso sistema e ele vai evitar esse sombreamento, tá? Continuando, né, a distribuição espacial das árvores na área é mais conhecido como arranjo de plantio e deve facilitar a adoção de práticas de conservação do solo e da água, favorecer o trânsito de máquinas e observar os aspectos comportamentais dos animais, em especial ao seu deslocamento e senso de manada. Pessoal, vocês já viram que quando chove, começa a relampejar, os animais eles tendem-se a juntar, né? Ficarem juntos, ficarem perto de cerca. Então, nesse sistema não seria diferente. Então, tem que se observar esse comportamento de manada, tá? O senso de manada. Então, de repente, eles querem se aglomerar, se juntarem, e você tem aí um espaçamento muito reduzido. Pode ser que você tenha perda no componente de produção florestal, tá? Pode ser que você tenha danos no seu animal, né, no seu componente pecuário, e são assim, são estratégias de manejo bem adotadas, como falei para vocês, um planejamento a longo prazo que sempre tem que estar atento aos detalhes nesses sistemas. Essa primeira parte aqui, nós estamos falando sobre quais são os tipos, né, desses sistemas de lavoura, pecuária, floresta. Eu vou deixar aqui para vocês um quadro, tá, que vai estar resumindo toda essa parte 1 da aula, certo? Então aqui vocês vão ter quais são os sistemas, né? Lavoura, pecuária, floresta, lavoura e pecuária, pecuária e floresta, lavoura, pecuária e floresta, né? Alguns objetivos que eles têm, quais são as características deles, né? Então isso daí é muito importante, quais são os componentes, quais são as características, quais são os objetivos, certo? E eu acho esse quadro de uma forma assim tão autoexplicativa, tão fácil de ser visualizado, né, que ele é muito prático. Ah, eu quero pensar em botar lavoura pecuária, o que que é? A característica é correção do solo, cultivo de lavoura, né, ele se explica. E quais são os objetivos? Ah, e lavoura e floresta. Ah, e pecuária e floresta. Ah, e os três juntos, tá? Então, é um resumo aí que serve aí de um guia de estudos, tá? Dessa primeira parte da nossa aula, tá bom? Nós vamos focar na próxima aula só em manejos zootécnicos, que é uma parte gostosa também do curso. Esse quadro aí eu espero que vocês leiam com atenção. O material vai estar disponibilizado na biblioteca. Eu não quero aqui que fique dúvidas, que fique algo dúbio nas nossas aulas, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, eu já coloco à disposição. Vocês podem estar me procurando, tá bom? Eu volto a repetir, queria muito que vocês dessem novamente uma frisada aqui, esse quadro, em tudo que foi colocado, nas imagens que foram colocadas, para vocês estarem com isso na cabeça, né? Estarem aprendendo sobre isso, tá bom? Essa parte da nossa aula eu espero que vocês gostem mesmo, espero que vocês tenham interesse, tá? E vamos até a próxima aula dos manejos zootécnicos, tá bom? Eu acho que aqui é bem simples,
essa parte de integração. Não é uma parte muito difícil. Como nós não temos essa aula síncrona, não dá para mim ficar aqui puxando algumas dúvidas que vocês porventura possam ter. Tá? Seria bem interessante, né, a gente fazer essa troca de informações, mas como não é possível, essa é a nossa parte aqui do curso, tá? Então, eu acho que eu não vou precisar ler isso para vocês, eu vou deixar que vocês leiam, né, que aí vocês leem com detalhes e observem o que vocês têm mais dúvida aí, tá bom? Essa primeira parte da aula, eu vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês se saiam bem nas provas, tá? Façam a prova com tranquilidade. Esse aqui é meu e-mail, pessoal. Podem mandar o que vocês quiserem, a hora que quiserem, tá? Eu vou estar sempre respondendo, sempre dando esse feedback, ou no fórum também, ou no WhatsApp, ok? Eu vou organizar aqui para colocar isso na biblioteca e na nossa próxima aula nós vamos falar exclusivamente de manejo zootécnico, tá bom? E eu vou estar aí corrigindo a prova também para vocês, vou estar fazendo um vídeo da correção da prova, tá bom? Um abraço e até mais para vocês, pessoal. Vou parar aqui de compartilhar minha tela, tá bom? E vou parar a apresentação. Deixa eu parar minha gravação.